Boa noite, amigos e amigas internautas. Ficamos muito felizes em ter conosco a companhia de vocês. É um momento muito bom em que vamos compartilhar o alimento espiritual para nossas almas com o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Hoje, nossa live está a cargo da expositora Georgina Valente. Ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e vai desenvolver o tema O Espírito e a Família. Seja bem-vinda, querida Georgina. Obrigada. Mas antes de passarmos a palavra para a Georgina, vamos convidar a todos que visitem nossas plataformas virtuais, Facebook, site SEAC Poa e Instagram, onde ali estão publicadas todas as nossas atividades com respectivos horários. Também lembramos, como sempre, que as nossas lives estão disponibilizadas, ficam gravadas e disponibilizadas no Facebook. Lembrando que qualquer pessoa, mesmo que não tenha um perfil no Facebook, pode assistir às lives. Temos falado nas últimas semanas sobre a evangelização espírita infanto e juvenil, dando recado para os pais, para os avós, enfim, para toda a família, em especial para as nossas crianças e jovens que visitem o nosso Instagram DigiSeac, para conhecerem as atividades da evangelização espírita infanto-juvenil e se sintam estimulados a matricular suas crianças a partir de 3 anos e jovens até 21 anos. As matrículas elas estão abertas o ano inteiro e aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. E olha, já vou adiantar alguma coisa aqui. Para julho, os evangelizadores estão preparando uma surpresa para todos os pais e crianças aqui nesse espaço. Bom, então agora vamos fazer a nossa página evangélica para a nossa harmonização. Escolhemos aqui o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, vamos ler só um pequeno parágrafo. Essa mensagem, sugerimos a todos, aliás, leiam todo o Evangelho, mas o capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é um tratado da família. Então, recomendamos a leitura. Então, esse pequenino trecho. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos agora unir os nossos pensamentos num único pensamento, mentalizando a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inolvidável: vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. Senhor Jesus, que tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Abençoa o nosso propósito de servir no bem e concede-nos, Senhor, a luz necessária que nos conduza ao caminho da verdade. A amorosa equipe espiritual, pedimos amparo e inspiração. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Que assim seja. Te passo a palavra, então, Georgina.
Obrigada, Ione. Um texto apropriado para o título da nossa palestra, da nossa reflexão. O espírita e a família. Então, neste mês de maio, muitas casas trouxeram como reflexão o tema família. E Allan Kardec, do convite habitual que sempre nos faz, nós, então, colocamos o tema sobre a família, a qual casa, direção, queremos agradecer o convite para esse espaço, essa oportunidade para refletirmos juntos. Bem, nós vamos dar passos de reflexão porque todos já nos conhecem, sabe que a forma como nós direcionamos uma reflexão com passos didáticos, talvez seja a nossa formação, para que possamos chegar ao objetivo que é favorecer a todos nós a importância da família e o quanto o comportamento espírita, o quanto a doutrina espírita na qual nos inserimos é responsável pelos nossos êxitos enquanto família. No livro O Consolador, de Emmanuel, lá na questão 271, nos fala que a revelação divina vem em 3 aspectos essenciais, importantes, que certamente nós já conhecemos, que é Moisés, que trouxe a missão, a justiça, o Evangelho, a revelação do amor insuperável, e o Espiritismo, que a tarefa da verdade. Quando nós falamos em Espiritismo e verdade, nós vamos buscar as nossas bases, aquilo que norteia a nossa lógica, a nossa razão, para o entendimento dessa doutrina, que nos fala de um Deus que é soberanamente justo e bom, inteligência suprema, infinito nas suas potencialidades, que é amor, que é misericórdia, mas que é justiça. E nesse Deus que é amor e justiça, nos favoreceu uma criação que iniciamos numa caminhada como simples e ignorantes, onde o progresso nos foi favorecido pelos nossos próprios instrumentos de caminhada, de assimilação, de crescimento, para progredir. Entendemos ser a imortalidade da alma, esse caminho para que nós possamos renascer várias vezes, diante da lei de ação e reação, ou falamos causa e efeito, justiça divina. E através desse livre-arbítrio que nos foi oportunizado, cada um de nós busca, então, a nossa perfeição relativa, a nossa felicidade, o nosso progresso, para que possamos crescer. Ainda nos deu a capacidade, esse Deus, esse Pai, ao qual chamamos, a comunicabilidade com os espíritos desencarnados através da mediunidade. E entendemos que os mundos são habitados, que não existe apenas o planeta Terra. Então, mais ou menos nesses 180 anos, vamos dizer, de conhecimento, compatível à nossa evolução espiritual, nós já somos homens cientes que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica, mas com fundamentos religiosos. E todos nós vivemos uma experiência encarnatória para evoluir. Agora, diante de todos esses princípios já pensados por todos nós e conhecidos, nos leva a uma mudança, a uma postura
diferentemente daqueles que não possuem essa mesma lógica, essa mesma razão de enfrentar a vida, de ter esse olhar imortal, de que nos leva a esse entendimento que a doutrina espírita nos oportuniza. Então, nós, queiramos ou não, diante dessa filosofia que abraçamos, a nossa forma de ver a vida é diferente. A nossa forma de agir, de reagir perante as circunstâncias que vivenciamos, principalmente na família, onde aqui vai ser o palco das nossas reflexões. Na doutrina espírita, quando cientes dessa filosofia, nós nos sentimos e nos vemos responsáveis pelos nossos destinos, ou pelo nosso destino. Lá no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 7, Kardec nos dá uma classificação, também já bem conhecida nossa, dos adeptos daqueles que se dizem espíritas. Aqueles que acreditam, os que acreditam admiram a moral espírita, e os que creem admiram e praticam. Agora, segundo Kardec, esses que creem, admiram e praticam é que são os verdadeiros espíritas e os verdadeiros cristãos. Acreditar, tranquilo. Admirar, ótimo. Mas o difícil é praticar. Então, diante desse preâmbulo, né, vamos fazer algumas perguntas para que a gente possa direcionar as nossas reflexões. Já evoluímos consideravelmente a nível do conhecimento. Evoluímos a nível do conhecimento, nós estamos nos esforçando para domar as nossas más inclinações? Estamos cientes dessa doutrina, dessa filosofia, que nos diz que nós crescemos pelos nossos próprios esforços. É possível, neste mundo de provas e expiações, onde nos encontramos, em lares, em famílias, com tantas diferenças, ser verdadeiramente espíritas? Nós estamos preparados para esse novo momento comportamental das famílias? Nós estamos conscientes da responsabilidade enquanto espíritos imortais? Qual é o nosso maior desafio? Amar os familiares ou amar aqueles que vivem na nossa sociedade, na escola, na rua, o vizinho, o colega, os amigos? Qual é o nosso maior desafio? Nós queremos ter uma família feliz? Certamente que sim. Ou nós queremos nos sentir felizes com a família que temos? É diferente. Nós queremos ser felizes com essa família, na qual muitas vezes a família não é feliz e não está feliz. Mas nós estamos aqui falando e vivendo com linguagens diferentes. O mundo, o tempo, está correndo, o progresso. Cada dia são novidades que nós pensamos que parece que não vem nada pior do que está acontecendo agora, e a notícia nos diz que chegou o pior momento. Aí também a gente vê que nós estamos falando duas linguagens. Pessoas que convivem com diferenças em crenças, em ideologias, em forma de pensar a vida.
na maneira de agir. Alguns imediatistas. Eu estou me dando bem nessa situação, não importa o que os outros estão vivenciando. Eu vou viver aqui e agora, diante das linguagens com os quais convivemos. Diálogos virtuais. As pessoas, os irmãos, os filhos, pais, completamente presos aos diálogos virtuais, aos amigos virtuais, inclusive aos inimigos virtuais, porque presos não conseguem se desligar do que o inimigo está fazendo, do que o amigo está, em que lugar o amigo está. Nós estamos num momento espetacular da fuga dos conflitos para os vícios. Os alcoólicos, os comprimidinhos, as festas dos jovens, ela é pautada de drogas que ultrapassam o nosso pensar. Porque somos já de um tempo onde nós tomávamos a Coca e o Guaraná, e agora os jovens vão para a festa com uísque, com conhaque, com bebidas alcoólicas. Então, os suicídios em alto índice, os vazios existenciais. Então, muito nós ficamos entre conviver com esta realidade diante desse contexto, ou como me posicionar diante deste mundo em que me sinto deslocado, porque ainda trazemos dentro de nós conceitos de altruísmo, de espiritualidade, de renúncia, de compreensão, de desprendimento, de maturidade. Nós não queremos dizer que os jovens não trazem estes conceitos, porque sim, conhecemos jovens altruístas, dedicando-se ao grupo de atendimento aos idosos, às crianças, entregando lanche na rua, às ONGs, vários jovens visitando asilos. Meus amigos, são duas linguagens, dois mundos, onde o caminhar pode ser com Jesus, que não é um caminho muito fácil, porque Jesus, como diz Kardec, é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. Jesus. Então, sendo Jesus a nossa perfeição, onde nós podemos identificar este caminho que devemos seguir, porque ele nos deixou o exemplo, é claro que não é fácil, mas é possível de seguir. Por isso que ele veio nos dar o exemplo possível de seguir, e muitos seguem Jesus. O exemplo capaz de favorecer a todos nós a evangelização de espíritos. E falando na evangelização, como a Ione iniciou aqui, nós queremos abrir um preâmbulo para as famílias espíritas, para não descurar do momento de evangelização para as suas crianças, do momento de evangelização para as famílias, porque quando as crianças estão na evangelização, neste espaço, nas casas espíritas, abre um espaço para que os pais não vão correndo para o shopping ou para as compras, abre um espaço na sociedade espírita para que nós possamos também nos evangelizar enquanto pais.
Então, enquanto nós oportunizamos aos filhos um encontro de espiritualidade, onde ali se fala em responsabilidade pessoal perante o seu crescimento espiritual, mostrando-nos que a prece é um meio de comunicação, mostrando àquela criança, aquele jovem, que a fé transporta as montanhas e que Deus é nosso Pai e que não nos abandona e que nós temos em nós instrumentos para vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas, e que quando os problemas chegam, não fugas espetaculares através dos vícios ou do suicídio, que nós vamos encontrar a paz que nós queremos. As crianças, os jovens, na evangelização se sentem responsabilizados para a imortalidade da alma. Uma evangelizadora nos contou que ela se encontrou rapidamente num ônibus com um evangelizando, que já era um senhor. E quando ele a viu, ele disse, mas a senhora é aquela minha evangelizadora, e deu o nome. E ela olhou para aqueles jovens já com uma certa idade, um jovem senhor, olhou para ele, não reconhecendo muito, e ele disse, eu sou aquele que era seu evangelizando, inclusive eu fiquei na juventude, disse o nome, e ela lembrou e reconheceu. E ele lhe confessou que ele passou por um momento muito difícil, de muita dor, e que ele só não procurou o suicídio, porque na sua cabeça veio a imagem dela no seu cérebro, dizendo, a morte não existe, a vida continua. E ele conversou, contou. É claro que a evangelizadora chegou às lágrimas quando ela iria pensar que um dia Deus ia lhe oportunizar esse encontro feliz. Mas a organização da família, que nós chamamos, lá no livro Emmanuel, Sexo e Vida e Sexo, que nós comumente nos encontramos com os nossos familiares, aqueles companheiros de aventuras infelizes. E nós programamos-nos à volta para o nosso convívio. E nós prometemos socorro e oportunidade para que todos nos edifiquemos na esperança, na elevação, no resgate, no burilamento e na melhoria. Fala-nos Emmanuel que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, nós nos comprometemos uns com os outros para poder crescer. Portanto, é lá no lar que nós encontramos os nossos maiores desafios, as nossas maiores dificuldades. Diante disso, eu lembrei daquele Inácio de Antioquia, que Mateus conta no capítulo 18, 2-6, onde Jesus colocou aquela criança no colo e disse que todos que se assemelhassem a ela receberia o reino dos céus. João, 3 anos depois, passou pelo mesmo lugar, pela mesma cidade, e encontrou aquele menino, reconheceu o menino, que tinha mais ou menos 4 anos, lá no drama da cruz, lá atrás. E ele olhou aquele menino e ele disse, mas será que é aquele mesmo menino? Reconheceu e foi falar com ele.
E o menino aí andava pelas ruas mendigando aqui e ali, órfão. Tinha muitos órfãos na época de Jesus. As famílias morriam muito cedo, os pais, e as crianças ficavam pela rua. Então, como João morava com Maria em Éfeso, foi conversar com ele e disse: tu não queres lá morar conosco, com Maria, a mãe de Jesus? O menino aceitou, bem ligeiro. E então, Inácio foi morar com eles e, junto com todos aqueles apóstolos que visitavam Maria, que estudavam o Evangelho de Jesus, ele cresceu envolto de todos aqueles ensinamentos. E ele vivia pregando também junto com os outros apóstolos. Ele vivia mais preso do que realmente pregando para os homens da época. Um dia ele foi preso e teve como cárcere, logo em seguida, como pena, ele iria morrer entregue às feras. E ele aproveitou aquele tempo na cela para pregar a Jesus, o amar ao próximo a si mesmo, a fé, o poder da fé, o amor que devemos ter às criaturas, pregando no perdão e tal. Quando no dia aprazado, todos os cristãos que lá estavam saíram cantando pela arena. E Inácio sempre quis esse momento de demonstrar o seu amor a Deus, o seu amor a Jesus. E ele disse: chegou a minha vez de dar o meu testemunho. E entrou na arena também cantando, feliz por chegar o seu momento de ser entregue às feras. Todos foram sendo abatidos pelas feras que estavam famintas, que não eram alimentadas há 3 dias. E Inácio foi vendo os gritos, o barulho dos ossos, e ele ficou esperando, orando de olhos fechados. Quando ele disse, mas o barulho cessou, e ele disse: o que será que aconteceu? Abriu os olhos, todos estavam mortos, menos ele. E quando ele disse: mas por que Jesus não quis meu testemunho? Por que Deus não me favoreceu com essa felicidade? Aí aparece um anjo, um espírito ao seu lado, que lhe diz: Inácio, morrer é muito fácil. Perder o corpo numa só vez, em um testemunho, é pequeno demais para ti. Tu que amas tanto Jesus, tu mereces algo mais penoso. Olha só, para a nossa reflexão. Tu viverás entre as pessoas que não te compreendem, que desconfiarão de ti. Porque estar firme no ideal, Inácio, no momento das dificuldades, este é o sacrifício maior. O mestre deseja que vivas para que a sua mensagem saia da tua boca e experimentes a perseguição continuada sem desanimar. A morte, a arena, é realmente muito fácil e rápida para os que são bons e fiéis. Por isso que aqui na Terra nós encontramos professores diferentes, como diz Emmanuel. Entre os familiares e amigos, nós encontramos na Terra a nossa oficina de burilamento. Então, a gente traz problemas na emoção, problemas no pensamento, na ação, no trabalho, inclusive, nas relações. Muitos reclamam a paciência que devemos ter, outros nos escandalizam, nos pedindo piedade. Outros nos golpeiam a alma com lâminas invisíveis da ingratidão, para que possamos aprender a perdoar. E assim as lições vão seguindo. Agora é o esposo que abandona o lar, ou é a esposa que se rebela ao compromisso. Ainda é os pais que nos contrariam os sonhos, os filhos.
Mas recordemos, meus amigos, meus irmãos, que a forma, mesmo que em lágrimas, viver sem revolta, para que as equações do amor puro em forma de tolerância e bondade sejam de tolerância e de amor. Então, lá no momento do conflito, no lar, na sociedade, onde quer que nós nos encontremos, porque a família é a grande, é a micro, o lar é a microfamília, a sociedade é o macro. Então, se nós não podemos viver em harmonia com os nossos, que é a nossa primeira escola, como nós vamos conviver na sociedade? Então, no momento do conflito, seja dentro do lar, quanto no grupo social onde nós estamos, profissional, sempre existe conflito, porque somos diferentes. Então, nos pedem que mantenhamos a calma. Em qualquer grupo de apoio, de auxílio, nos pedem calma, nos pedem evite explosões. No momento em que nós queremos dar a resposta imediata, respire, faça uma pausa. Antes de continuar a conversa, que pode às vezes ser agressiva, evite culpar a outra pessoa. Veja o quanto nós contribuímos para que aquele momento de conflito se estabeleceu em casa ou no ambiente profissional ou na sociedade. Se nós queremos uma sociedade tranquila, um lar com relacionamentos em paz, esperemos. Tudo tem seu tempo. Nos retiremos para um lugar onde nós possamos abrir um livro, fazer uma boa leitura, escutar uma música, silenciar, orar. Esse que é a pedida para que nós possamos encontrar serenidade em família ou na grande família humana. Muitas vezes, a escola, a grande escola, terra, nós queremos encontrar a felicidade. Nós queremos que as pessoas recebam as nossas ideias, que as pessoas se reúnem para discutir com calma, até pontos de vista diferentes. Pedro, conversando com Jesus, conta-nos Mateus, que Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, o que dizem os homens ser o filho do homem? Pedro disseram. Uns afirmam que é João Batista, que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, e vós? Que dizes que eu sou? Aí Pedro responde bem ligeiro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, Pedro, que sobre essa tua pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, porque o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mas em seguida ele proibiu que falassem dessa conversa, a quem quer que seja. Vamos pensar nesta pergunta e nestas respostas. E vós quem dizeis que eu sou? Pedro, o que dizemos que o Cristo é?
Pedro disse que Jesus era a representação do amor de Deus na terra, que era uma certeza. Jesus disse que naquela certeza, que não foi ele, foi Deus que deu aquela inspiração para que ele falasse, ele falou que aquilo era, nos deu a entender que era o viés da mediunidade. E que nem as portas de Hades da morte teriam lugar para impedir que os homens conhecessem essa verdade. Então, as leis de Deus permanecerão através das eras, nestas certezas que a doutrina espírita nos concede, na imortalidade da alma, na mediunidade, na lei de responsabilidade pessoal e intransferível, porque Jesus, quando responsabiliza Pedro e todos nós diante dos nossos atos, porque aquilo que ligares na terra, ligarás no céu, aquilo que nós fazemos hoje aqui, nós receberemos o efeito na espiritualidade, nas vidas sucessivas. É o que a resposta para as nossas ações. Vamos dignificar, então, meus amigos, a doutrina que consola, a nossa doutrina, a doutrina que abraçamos, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade. A nossa doutrina é simples, apesar de ser filosofia, de ser ciência, mas fundamentos religiosos. Todos nós podemos entender, todos nós podemos compreender, principalmente praticar. Nós podemos, então, entender que espírita deve ser o teu caráter. Emmanuel, novamente, do livro A Religião dos Espíritas. Dos espíritos. Ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda, espírita deve ser a tua conduta. Ainda mesmo que esteja em duras experiências, espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro objetivo da tua instituição, porque nós representamos a nossa instituição espírita. Ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e as honrarias terrestres, nada importa. Títulos, cargos, espírita deve ser o teu nome, porque a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral na família, na sociedade, que nos faz buscar mundos mais felizes. Então, como espíritas, diante do lar em que nos encontramos, onde trazemos, muitas vezes, os inimigos para amar mais, ou aqueles que amamos menos, para, nesse momento, nos consolidar, amar mais. Aqueles que precisamos perdoar, aqueles que precisamos solidificar o amor, para que juntos possamos crescer. Estamos realizando esforços para que a nossa convivência dentro do lar seja pacífica. Nesse momento comportamental das famílias e da sociedade, estamos conscientes da nossa responsabilidade, que não existe acaso nas leis divinas. Estamos neste lar porque precisamos. Qual é o nosso maior desafio? Amar os familiares ou amar o vizinho, a sociedade, a grande família humana? Por que é tão difícil amar aqueles com os quais convivemos? Mas, estudando
o livro Céu e Inferno, tem uma parte que eu achei maravilhosa, porque diz que em toda parte, se nós quisermos encontrar a felicidade, nós a encontramos em toda parte. Diz assim, por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos da sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Está lá no Céu e Inferno, capítulo 3, item 15 e 16. No céu. Das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de assentir, de a gozar, porque nenhum lugar é circunscrito e assinalado no universo. Aqui não está o lugar de sofrimento, aqui não está o lugar de felicidade, aqui não está o céu, o inferno, como dizem. E a doutrina espírita nos vem administrar que não existe lugar circunscrito no universo. Onde quer que se encontre os espíritos, podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda a parte. Então, nós podemos encontrar o nosso céu, a nossa felicidade. Esses dias nós conversando com um grupo de amigos, estudando, eu disse que eu ia fazer essa palestra, e nós tínhamos várias profissões ali juntas, filósofo, psicólogo, dona de casa, arquiteto. Eram vários pensares, professor, vários olhares. E eu perguntei, vocês não acham que a família já está mais feliz do que antes? Aí todos se olharam e disseram assim, não, Georgina, a família continua infeliz. Aí outro disse assim, não, Georgina, está muito difícil. Não, a família melhorou. Não, não existe tanta dor. Meus amigos, o nosso céu está onde nós encontramos. Quando nós colocamos uma música, quando nós olhamos para o nosso lar, quando nós entendemos por que estamos aqui, por que estamos passando por determinadas provas, quando nós encontramos no nosso irmão de caminhada aquela porta de libertação, aquela porta, aquele instrumento para que eu possa perdoá-lo, para que eu possa amá-lo, ali está o nosso céu, o nosso irmão de caminhada. Então a felicidade ela não pode ser pessoal, ela não pode ser só minha. Eu tenho que olhar o irmão, o esposo, a filha, o filho egoísta e amá-lo. Eu tenho que me olhar e trabalhar pelo meu céu para que as nossas ideias espiritualistas, para que as nossas ideias trazidas por Kardec, para que nós possamos ser seres simpáticos, espíritos felizes que nos atraímos por um objetivo, nesse agrupamento, para que nós possamos nos beneficiar no conjunto e buscar o nosso céu, a nossa felicidade. Meus amigos, Emmanuel nos disse, nós, diante de toda essa compreensão que nós já trazemos, que a doutrina espírita nos favorece. E se nós agirmos com a compreensão normal dos homens encarnados, o que nós estamos fazendo de especial? O que fazeis de especial? Mateus 5:47. Nós precisamos fazer a diferença. Em verdade, sabem, nós sabemos que a vida prossegue vitoriosa e Emmanuel nos diz, além da morte,
que nós nos encontramos nesta escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual necessária. Então, meus amigos, meus irmãos, agradeçamos o lar que temos, a escola, a felicidade de estarmos juntos, mesmo nos desafios, nas dificuldades enfrentadas, porque isso tudo faz parte de uma programação. Cada dia é um teste, cada dia é um momento que nós escrevemos no livro dos nossos destinos. Abracemos este caminhar com coragem, com determinação, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Obrigada, meus amigos, pela atenção e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Nós que agradecemos, Georgina, pelas tuas preciosas lições com que compartilhaste aqui conosco. Agora vamos pedir a todos que acompanhem a nossa prece de encerramento e agradecimento. Senhor, somos profundamente agradecidos por esta hora abençoada em que recebemos preciosas lições a respeito da família, do lar, que são como alimento para a nossa alma. Agradecemos aos amorosos benfeitores pelo amparo e inspiração que aqui recebemos. E encerramos o encontro desta noite pedindo, Senhor Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela companhia e até a próxima sexta-feira.